Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus vos abençoe com a bênção do maior milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e queridas, eu quero trazer uma breve mensagem de Deus para os nossos corações, que está no livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número 3, para a nossa reflexão. Eu quero lembrar para você que o amor de Deus foi muito grandioso para com a tua vida. Eu vou começar refletindo aqui e quero mastigar um pouquinho junto contigo. Prometo ser breve demais para a gente não perder muito tempo. Peço a você que fique conosco até o final e nós vamos estar refletindo sobre o que a palavra de Deus diz para nós. Diz o seguinte, versículo de número 15, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem duas coisas bendita aqui nessas conclusões trazidas pela Bíblia Sagrada no capítulo 3 de João. A primeira coisa que me chama a atenção é a preocupação de Jesus para com o povo, fazendo com que ele traga essa repetição da mesma coisa referida no capítulo 3, mas no versículo de número 16. Se pudermos analisar novamente, a palavra vai dizer para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vejo aqui, queridos, como se alguém tivesse perguntado a Jesus alguma coisa. E esse versículo de número 15 é a resposta do que Jesus estava falando. Às vezes perguntamos para nós mesmos. Nós perguntamos para nós mesmos muitas vezes. Por que Jesus ele fez um sacrifício desse por tanta gente que nega até hoje, por tanta gente que deixa vacilar os pés, distorcendo a palavra de Deus, muitas vezes levando ao ato de desobediência à palavra de Deus. Mas a preocupação de Jesus foi grandiosa, porque o Senhor sabia e sabe que tem pessoas que é voltada para essa palavra. Tem pessoas que procuram o entendimento dessa palavra e continua tentando fazer a coisa certa através da palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus ele usou João para dizer para nós que todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a Bíblia continua dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo
através dele, através do sacrifício dele. É uma palavra, querida e querida, a ser refletida a todo tempo da nossa vida, porque o Senhor veio trazer consolo para nós através do seu sacrifício na cruz. Ele veio demonstrar na prática que ele não é covarde, mas que ele determinou a fazer o sacrifício por nós e cumpriu o seu sacrifício. Só assim nós vamos perceber a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor fazendo o sacrifício que nenhum outro faria. E hoje existe muita distorção, as pessoas querendo te distanciar de Deus, mesmo você conhecendo a palavra de Deus. Mas queremos lembrar para você, queridos, que o Senhor enviou o seu Filho único para que viesse salvar você, não para te condenar. Foi essa a meta de Jesus. Muitos estão iludidos com coisas naturais, estão trocando Jesus por pouca coisa, estão abandonando a cruz porque pesou um pouquinho a mais do que devia segundo as pessoas. Mas a Bíblia deixa claro que o Senhor não dá uma provação que junto com ela não venha o escape. O Senhor não vai deixar de provar você, mas Ele vai provar você e quer provar você. Basta apenas que você entenda que Deus ele amou o mundo de maneira tal que Ele resolveu dar o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por nós, não para nos condenar. Porque a Bíblia diz que porque Deus enviou o seu Filho, unigênito, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando a Bíblia se refere a mundo aqui nessa mensagem, a Bíblia está falando que existe bilhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro. E o Senhor veio sarar nossa terra, salvar a nossa nação. E muitas vezes nós se distanciamos do Senhor e não queremos ser abençoados por Deus. É triste quando acontece isso nas nossas vidas. É triste quando nós não refletimos no que o Senhor Deus quer para nós em todo o tempo. É bom, queridos, analisar. Cada dia ter a vontade, querida e querida, de buscar o Senhor em todos os aspectos. Aspecto de semelhança viva de alguém que mesmo às vezes fraquinho, mas quer se fortalecer em Cristo. E nós temos que declarar para nós mesmos que somos valentes e podemos lutar pela nossa salvação, pois a nossa salvação ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. E ouvindo essa palavra de Deus, a palavra referida nos dias atuais, nós podemos observar e analisar, queridos, que o Senhor tem salvação para nós em todo o tempo. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. É bom analisar, amados e queridos irmãos, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, para que nós não venhamos ser surpreendidos com os príncipes das trevas, o príncipe desse século que tenta principiar e roubar a tua salvação. Esse ser maligno, Satanás, ele sabe o lugar para onde ele vai, aonde ele vai ser lançado. Mas ele, infelizmente, ele não quer ir sozinho. Ele quer levar pessoas junto com ele. Então é bom, queridos, que venhamos refletir na palavra de Deus.
e se fortalecer em Cristo em todo o tempo, porque nós precisamos do fortalecimento espiritual, em primeiro lugar, da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós temos que estar se fortalecendo em oração, porque a Bíblia deixa claro, querido, que Jesus veio salvar o mundo. Jesus não veio condenar o mundo, Jesus não tem condenação para o mundo. O que a palavra diz para nós? Vamos refletir na palavra de Deus. No versículo de número 15, a palavra de Deus vai dizer para nós, repetindo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 vem a confirmação certa para nós. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, preste atenção, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor não veio condenar, abençoar a sua vida em nome de Jesus.